João 8,12, diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo, obrigado Joel, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram, questionaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim, sei para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde eu venho, nem sabem para onde eu vou. Vocês julgam segundo a carne, vocês são carnais. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: vocês não me conhecem, também não conhecem o meu pai. Se conhecesse, a mim também conheceria o meu pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, onde se colocam as ofertas, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Não feche a sua Bíblia, por favor. A gente ainda vai voltar e extrair as lições do texto. Você sabe que eu não tenho uma mensagem, eu sempre tenho um texto. E esse texto serve para a nossa meditação nesse tema. Mês de março, aproveitando o tema de missões mundiais, eu sou esperança às nações, nós veremos as 7 vezes em que Jesus, no Evangelho de João, se declara o eu sou. Quinta-feira passada nós vimos que Ele é o pão da vida. E agora nós veremos que Ele é a luz do mundo. A luz do mundo. Será que é a luz do mundo, do jeito que está ali? Será que Jesus é a luz que ilumina o planeta Terra? Será que essa expressão mundo aqui denota planeta, globo terrestre? Porque a expressão mundo, ela pode ser entendida de várias maneiras. Por exemplo, no Evangelho de João, lá no capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo. Será que Deus amou o planeta Terra? Esse mesmo apóstolo João, escrevendo suas cartas para a igreja, ele diz que nós não devemos amar o mundo mais do que amamos a Deus. E aquele que ama mais o mundo do que a Deus, não pertence a Deus. Será que esse mundo é o planeta Terra? Aquele que ama o planeta mais do que ama a Deus, não é digno de ser chamado filho de Deus? Então me parece que a expressão mundo tem alguns significados diversos. Mundo pode ser o planeta. Mundo pode ser a humanidade. Quando você diz, todo mundo foi lá na festa, você está querendo dizer todas as pessoas, uma hipérbole. Está exagerando para dizer, tinha muita gente. Agora, você pode também usar a expressão mundo para denotar um nicho, um habitat natural de alguma coisa. Por exemplo, existe o mundo da bola, o mundo do futebol, existe o mundo da música, existe o mundo do skate, ou seja, aquele nicho, aquele habitat pequeno, onde um mesmo assunto e uma mesma ética é trabalhada. Aquilo é um mundo, nesse sentido.
Então, quando Jesus diz que Ele é a luz do mundo, será que Ele está dizendo que Ele é a luz que ilumina o planeta? Ele é a luz que ilumina um grupo de atividade em questão? Ou será que Ele está dizendo que Ele é a luz que ilumina a humanidade, os seres humanos? Me parece que Jesus está dizendo que Ele quer e que Ele pode ser a luz das pessoas, dos seres humanos, a luz da humanidade. Porque ainda que o planeta esteja escuro, ele continua sendo a luz. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, entender a importância da luz no mundo antigo, porque Jesus usa essa expressão luz no contexto do mundo antigo. E eu preciso te dizer que luz para esse povo é diferente de luz para nós. Primeiro que lá não tinha excelsa. Lá não tinha LED. Lá não tinha qualquer tipo de energia ou iluminação elétrica, ou até eletrônica. Não tinha. Então nós estamos falando de um mundo que depois das 6 da tarde ou da noite, fica escuro. E fica escuro mesmo. Porque o refletor, nós temos refletores, que aliás estão até apagados. Eu vou acender, só um minuto. Acima desses LEDs mais coloridos, tem um refletor de LED branco. Para ajudar na iluminação, tomara que eu não tome um choque aqui, né? Aí, ó. Acendeu. Ficou mais claro, ficou mais branco. Nós temos refletores, esse aí é de LED, última tecnologia. Tem de lâmpadas, né, halogêneas, não sei o que, etc. Tudo quanto é jeito. Você sabe como que era o refletor do mundo antigo? Candelabro. Sabe o que é um candelabro? É aquela coisa assim de ferro, que tem 7 hastes, né? Tem uma central, 3 para cá, 3 para lá, formando 7 lâmpadas, 7 velas, ou 7 recipientes, onde se colocava o querosene com pavio. Isso era o refletor do mundo antigo. Quando alguém queria iluminar um ambiente público como esse aqui, usava-se um candelabro. Por isso que o candelabro era aceso dentro do templo para fazer culto. Porque o lugar onde vem muita gente precisa de muita luz. Então, para não colocar uma velinha em cada banco, acendia-se o candelabro, que é a espécie do refletor. É a luz mais poderosa do mundo antigo. Um candelabro que é o top daquele mundo, perto de uma lâmpadazinha nossa de LED de 10 watts de potência, não é nada. A lâmpadazinha do seu celular, o LED da lanterna do seu celular, é muito mais forte do que a luz de um candelabro. Ilumina mais. Então nós estamos falando de luz num contexto onde não tem muita luz. O povo daquele mundo estava acostumado a andar no escuro, porque o que alimentava as lâmpadas, que na verdade eram lamparinas, era o óleo. E óleo, meu irmão, é caro. Lembra da comunhão preciosa? Lembra da exposição do Salmo 133? Tão precioso quanto o óleo que ungiu Arão, o primeiro sacerdote. O salmista faz o uso da figura do óleo para dizer que a comunhão dos irmãos é muito preciosa, exatamente porque cada gota de óleo naquele mundo vale muito dinheiro. Então, custa muito caro deixar uma lâmpada acesa. Tão caro que certa vez teve um casamento, disse Jesus numa parábola. E um cara vinha casar com 10 noivas, 10 virgens. Naquele contexto, naquela cultura,
eles casam com um monte de mulher. Não quer dizer que Jesus está dizendo que isso é certo. Ele está contando uma história de acordo com o costume e a cultura do povo. 10 noivas, o noivo demorou. Elas estavam no lugar do casamento, como não tinha lâmpada e os casamentos eram feitos nos terreiros, espécie de quintais da casa onde está acontecendo e onde a família está casando. Geralmente a família da noiva sediava a festa, e por isso que o noivo vinha para pegar a noiva, dando o dote ao seu pai e depois levava. Não tinha iluminação, meu irmão. Então como é que o noivo vai saber quem é a noiva? A noiva é aquela que está com a lâmpada na mão para iluminar o rosto dela. Para o cara chegar de lá e, aquela lá que é a minha noiva. Por quê? Porque naquele contexto a maioria dos casamentos também eram arranjados. Você vai casar com a minha filha, você vai casar com meu filho, então paga o dote, papum, acertou, já chega na hora, vai conhecer a noiva na hora do casamento. E a noiva vai conhecer o noivo na hora do casamento. Você não lembra do Isaac e da Rebeca, não? O Eliezer foi lá, buscou a Rebeca, chegou lá e, ó, essa aí, ó. Aí o Isaac, eita. É essa aí, meu irmão, pula na bênção. Né? Cada Isaac com a sua Rebeca. Então diz a parábola das 10 virgens, que acabou o óleo. Demorou tanto que acabou o óleo. 5 foram sábias, trouxeram o óleo reserva. 5 foram nécias, foram loucas. Não tiveram sabedoria, não trouxeram óleo extra e não tinha como conseguir na hora. Por quê? Porque óleo é caro. É difícil de conseguir. Ficaram de fora do casamento. É óbvio que Jesus estava usando essa parábola para falar de algo escatológico, soteriológico, mas eu apenas aproveitei a situação social para te mostrar que o mundo bíblico é um mundo que anda em trevas, não no sentido de trevas de pecado, trevas de corrupção, trevas de falta de luz mesmo. Não tinha poste na rua, meu irmão. Está entendendo ou não? Um lugar onde está tudo escuro, um lugar onde não tem poste, não tem iluminação pública, não tem lâmpadas elétricas nem eletrônicas. Cada um tem que se virar com sua lamparina, e é muito caro manter uma lâmpada acesa porque ela consome muito óleo. Então Jesus está falando para um povo que sabe o que é viver no escuro. Portanto, é um povo que sabe o valor que tem uma lâmpada acesa. Nós só percebemos o valor que tem uma lâmpada acesa quando a gente entra em casa, aperta o interruptor e ela não acende. O dia vai acabando, a noite vem chegando, cadê a luz, cadê a luz, cadê a luz, cadê a luz? Aí a gente sabe o valor que tem uma lâmpada. Só quando a gente fica no escuro. E Jesus está olhando para aquele povo, em trevas físicas, trevas materiais, trevas por ausência da iluminação, da luz, da lâmpada, e também em trevas por falta de iluminação espiritual. Um povo carnal, um povo sem a iluminação do Espírito, que não conseguia entender ou discernir as questões espirituais por falta de luz. Desde o Antigo Testamento, desde Êxodo, capítulo 13, a partir do verso 21, mais ou menos, o povo está andando pelo deserto, e à noite Deus iluminava o povo com uma coluna de fogo. Ali o povo já começa a entender a importância que tem a luz. Depois, lá no livro de Ezequiel, ele vê 4 seres viventes, e ele está profetizando sobre a vinda do Messias. E ele vê 4 seres resplandecentes, que resplandeciam como se fossem relâmpagos. Ezequiel capítulo 1, a partir do verso 4. Também no livro de Isaías, capítulo 60, mais ou menos a partir do verso 19, ele diz que um povo que habitava em trevas viu uma grande luz, e uma grande luz agora iluminaria aquele povo que estava perdido sem luz. Também Zacarias, capítulo 14, a partir do verso 5, 6, 7, Zacarias vai dizer que a humanidade perdida, sem Deus, é como um povo que anda no escuro sem luz.
e até o Malaquias, nós vimos aqui em mês de janeiro, Jesus é o sol da justiça. Malaquias capítulo 4, verso 2, falando também sobre a vinda de Jesus, o profeta diz que ele será o sol da justiça, iluminará e julgará todas as coisas. Quando eu era mais novo, juntei dinheiro e estava para comprar um carro. E o dono do carro marcou comigo de me mostrar o carro, mas aconteceu um imprevisto e eu não consegui ver o carro de dia. E aí o sol se pôs, e eu fiquei lá no meu serviço depois do horário, porque ele disse que passaria lá no meu serviço para me mostrar o carro. Eu tinha um tio muito querido, faleceu ano passado, deixando a gente muito entristecido. Foi como se fosse um pai para mim mesmo. E ele era o meu patrão também. E ele chegou, e eu conversando com ele, o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu falei, não, estou esperando, o cara ficou de trazer um carro aí para eu olhar. Aí ele, esse cara vai chegar a que horas? Eu falei, diz ele que chega daqui a pouco. Ele, não senhor, vai embora. Fala para ele trazer esse carro amanhã. Eu falei, por quê, tio? Na ansiedade, doido para ver o carro, para comprar o carro. Não se vê carro à noite, rapaz. ...20 anos de idade, eu sei tudo, né? Por que não se vê carro à noite? Porque se o carro estiver cheio de massa, se o carro estiver todo torto, se o carro estiver cheio de defeito, como é que você vai ver sem luz? Carro se vê de dia. Aí eu, aqui, não vai dar mais para eu ver hoje não, tá? O que aconteceu, um imprevisto aqui, tem como você trazer amanhã de dia? Ele, não, aí eu não posso não, você vai ter que vir aqui. Não, eu posso ir no horário de almoço. No horário do almoço eu fui lá e vi o carro. O carro realmente estava bom, acabei comprando. Mas essa dica do meu tio nunca mais saiu da minha cabeça. Carro se olha de dia. Por quê? Porque a luz julga com retidão, porque a luz mostra as imperfeições. Pessoas que têm vidas duplas, triplas, quádruplas, pessoas que se escondem atrás das lanternagens da vida, das maquiagens da vida, geralmente são pessoas que têm medo da luz. Porque de noite, todos os gatos são pardos. Agora, quando você começa a jogar luz, teve uma época, eu conheci um povo, o povo estava com a vida bem desgovernada, viu? Mas desgovernada mesmo. E eles queriam me convencer que o jeito certo de viver era aquele jeito desgovernado. Aí eu olhava para a Bíblia e falava, não, mas a Bíblia está ensinando o contrário, gente. Vamos consertar isso aí, ué. Não, nós não vamos consertar porque nós já estamos certos. Aí eu comecei a jogar luz, a luz da palavra, a luz de Jesus em cima da vida dele. Mas, você quer ver barata sair correndo? Acende a luz. Ratos e baratas saem correndo. Porque quem tem o que esconder, não gosta de luz. Por isso que aqui a gente botou um monte de luz. Para didaticamente mostrar, quem está aqui, não precisa ser perfeito, mas não pode ter nada para esconder. Portanto, o Antigo Testamento inteiro vai mostrando de forma pedagógica a importância da luz na vida do homem, tanto física quanto espiritual. E em primeiro lugar, eu vejo que Jesus está dizendo que Ele é a luz do mundo, porque Ele pode ser para nós como se fosse uma lanterna. Luz no sentido de iluminar para dar direção na caminhada. O verso de número 12 diz, de novo falou Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem vai atrás dessa lanterna, quem vai atrás dessa luz, não anda
em trevas. Ou seja, não fica no escuro. Jesus é uma lâmpada que ilumina a nossa vida, a nossa caminhada, os nossos passos, porque por falta de luz nós tropeçamos, por falta de luz caímos no buraco, por falta de luz somos atacados pelos animais e nem percebemos. Nenhum ser humano consegue viver com ausência de luz sem se ferir. Pode passar um dia, 2 dias, 3 dias, mais dia, menos dia, se fere por falta de luz. E nós temos essa mania, esse equívoco, essa péssima mania, esse péssimo costume de achar que nós não precisamos de luz. Dentro de casa acontece isso. Acabou a luz. Não, eu conheço a minha casa. Aí eu saio do quarto, vou aqui. Não, peraí. Eu vou aqui na cozinha, vou pegar um negócio ali. Eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tim! Dá-lhe uma topada. Acontece. Aí a gente vai saindo. Uma vez aconteceu comigo. E olha que eu fui skatista profissional. Tomei-lhe um tombão no corredor de casa. Saí do quarto, acabou a luz. E você está acostumado com a luz, quando acaba de uma vez, dá aquele breu assim, né? E aquele tempo não tinha lanterna no celular. Hoje em dia é fácil, né? Você vai lá no celular, lanterna, tá de boa. A gente nem compra vela mais, né? Naquele tempo não. Acabou a luz, corre lá na cozinha, em cima da geladeira, tem uma vela e uma caixa de fósforo. Vai eu, Manuzinho era pequeno, deixou um monte de Hot Wheels no corredor, meu irmão. Hot Wheels é aquele carrinho de ferro, assim, ó. Eu fui, vou no Hot Wheels e pei no chão. Vontade de zunir aqueles Hot Wheels lá na rua. Entendeu? Mas eu passei aqui durante anos. Pois é, meu irmão, é porque na falta da luz tem um obstáculo, tem uma armadilha, tem algo que você não vê por falta da luz e você cai. Jesus é a luz, em primeiro lugar, porque Ele quer ser essa lanterna. Ele quer iluminar para que eu e você não caiamos nas armadilhas da vida. Em segundo lugar, Ele quer ser a luz, no sentido de nos fazer nascer. Nascer de novo. Quando uma mãe gera um filho, a gente fala que ela deu a luz. Esse A aí tem crase. Porque A de artigo é a excelsa que dá. A excelsa que dá a luz. Uma mãe dá o bebê que está lá no escuro, quando ele sai, ela dá a ele a luz. Entendeu? Ele saiu para a luz. Então, dar a luz significa gerar uma vida, botar uma criança para fora, dar a luz, né, Esther? Daqui a pouco você vai dar a luz, essa coisa linda que está na barriga ali, ó. E nós vamos, é de Deus, daqui a pouco. Paola, cadê Paola? Vai dar a luz, né? O Vicente vai ser dado a luz lá do hospital, mas a luz. Então, dar a luz significa nascer, experimentar uma nova realidade. O bebê está na barriga, ele tem uma realidade, ele é totalmente dependente da mãe. Quando ele é dado à luz, ele agora passa a ser responsável por si mesmo. Se não tiver ninguém para cuidar, vai morrer. E ele vai crescendo e vai aprendendo, e ele está agora diante de uma nova realidade. Agora ele não se alimenta mais pelo cordão, tem que comer, tem que beber. Então Jesus é a luz, porque Ele também quer nos levar a uma nova realidade, nos fazer viver uma nova vida, a gente sair dessa mesmice, desse mundinho nosso, desse nosso casulo que a gente se enfia, e muitas vezes não vê quão maravilhoso é a luz do lado de fora. Deixa Jesus, meu irmão, te dar a luz. Deixa Jesus te transportar dessas trevas morais, espirituais, éticas. Deixa Jesus te tirar
desse ventre de escuridão e te trazer à luz, que é a presença dEle. Jesus é a luz, porque Ele direciona a nossa vida. Jesus é a luz, porque Ele nos transporta para outra realidade, nos gera de novo, nos regenera, aleluia. Jesus é a luz, porque Ele também quer iluminar o nosso ser. As pessoas que têm uma espiritualidade desenvolvida, são chamadas de iluminados. Tem até um filme, não tem? O Iluminado. É um filme meio de terror, não é? Meio tenso, meio coisa. O Iluminado. O menino tem um negócio diferente nele. Ah, e aquele cara, você viu como é que ele faz aquele negócio? Nossa, aquele cara é um iluminado. Tem um negócio diferente. Tem um negocinho assim a mais, é um iluminado. Então Jesus é a luz do mundo para nos direcionar, porque quem anda atrás dele não fica no escuro. Jesus é a luz do mundo para nos fazer nascer de novo, porque terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo porque Ele quer nos iluminar, quer nos dar uma nova dimensão de espiritualidade, para que todos nós sejamos diante dEle iluminados. Aconteceu um problema, o que eu faço agora? Ai meu Deus, olha só irmãos, eu acho que a gente vai resolver desse jeito, desse jeito, desse jeito. Nossa, mas como que esse irmão foi iluminado para dar uma resposta dessa? Para dar uma direção dessa? Para dar uma ideia dessa? Como ele foi iluminado por Deus? Jesus é a luz e Ele quer iluminar a gente. Do verso 13 até o verso 19 mais ou menos, os caras estão questionando Jesus, que Ele está falando dEle mesmo. Mas você está dando testemunho de você. Não, rapaz, eu estou falando e meu pai também está falando. São duas pessoas. Na lei de vocês não está escrito que pelo testemunho de duas pessoas pode ser considerado verdade? Então tem uma pessoa aqui e outra pessoa lá, ó. São dois. Mas quem é o seu pai? Onde está o seu pai? Aí provavelmente vocês deviam estar pensando, esse cara veio lá de Nazaré, rapaz. Esse cara é filho do Zé, aquele carpinteiro. O pai dele é um carpinteiro. O que ele está dizendo que o pai dele vai... O povo não estava iluminado, o povo não estava entendendo que Jesus estava falando de questões espirituais e não de questões carnais. Portanto, Jesus é a nossa luz, porque Ele pode nos iluminar, iluminar o nosso ser, iluminar a nossa alma, iluminar a nossa consciência e nos fazer perceber coisas que esses olhos não percebem. Jesus quer iluminar a sua vida, meu irmão. Ele quer te dar direção. Ele quer te levar a uma nova realidade. Ele quer te iluminar para você discernir as coisas com mais clareza. E Ele quer também te dar mais conhecimento. Porque luz também significa conhecimento. É um símbolo para o conhecimento. Muita luz. Tanto que o período da humanidade de 1000 anos, onde ninguém ficou com Bíblia, ninguém ficou com livro, ninguém era estimulado a estudar, foi chamado de Idade das Trevas. E logo depois veio um período da humanidade onde voltou-se a estudar a medicina, as ciências, a astronomia, voltou-se a pensar, voltou-se a filosofar, voltou-se a se debruçar sobre as Escrituras, e aí o nome desse período é Iluminismo. Porque o conhecimento, a busca pelo conhecimento voltou a ser moda na sociedade e na cultura europeia do século 16 e 17. Portanto, queridos, Jesus é a luz que nos ilumina. É a luz que nos dá uma direção quando nos falta. É a luz que nos leva a uma nova realidade, a uma nova dimensão, que nos faz, às vezes, até nascer de novo. Jesus é a luz, porque Ele também quer iluminar o nosso ser, a nossa espiritualidade. E Jesus é a luz, porque Ele quer aumentar a luz da nossa mente, que é expandir a nossa consciência. Aliás, a palavra grega que significa expansão de consciência é metanoia, que também pode ser traduzida por
conversão. O último versículo que nós lemos, que é o versículo 20, diz: proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. Tem nada melhor para quem ensina, tem nada melhor para quem gosta de jogar luz nas coisas, tem nada melhor para quem é um mestre, do que ter ouvintes, alunos, discípulos, sedentos e abertos para receber a luz que está sendo dada. É isso que Jesus quer fazer com a sua vida, meu irmão. Jesus quer te direcionar. Jesus quer fazer você nascer de novo. Jesus quer te dar uma espiritualidade saudável e quer te dar mais conhecimento sobre tudo e todas as coisas misteriosas deste mundo e dessa humanidade que nos rodeia. E você vai continuar vivendo em trevas? E você vai continuar confiando na excelsa para iluminar a sua vida? Porque existem questões que de tão sombrias não podem ser iluminadas, nem com canhões de LED. Existem questões sombrias de nossas vidas, que só a luz de Jesus é capaz de alcançar e dar clareza.